Oi, pessoal, meu nome é Augusto Diniz, colunista de cultura de Carta Capital. Não deixe de se inscrever no canal do YouTube de Carta Capital para receber notificações de novos vídeos. Vamos começar agora com Dinheiro Preto, vocalista do Capital Inicial, banda de rock aí com quase 40 anos de estrada, hein? De 40 anos é tempo aberto, hein? Eu fico estarrecido que tanto tempo tenha passado tão rapidamente. Eu sei que é um lugar comum, mas nós nos mantivemos ocupados ao longo dessas décadas todas. Nós fomos lançando discos a cada, sei lá, 2, 3 anos, uma coisa assim. E, num piscar de olhos, estamos aqui. Ano que vem, em 2022, o Capital completa 40 anos. O Dinho também desenvolve uma carreira solo, né? Ano passado, início do ano, lançou um álbum novo, quarto álbum, né? Solo, né? Chamado Rock and Roll, né? Escreve-se como fala, né? Rock and Roll, né? Com repertório aí de pop rock, trabalho que ele recolheu aí de músicas que ele já cantava em show, né? E Sim. regravou. A ideia, Augusto, era o seguinte: eu vinha fazendo um show que era uma celebração do rock brasileiro. Diferente, eu tinha pensado nele, né, dividido em meio décadas. Ia dos anos 70 até o século XXI. Foi um show que ia muito bem, as pessoas gostavam muito, eram coisas que fazem parte do cancioneiro popular brasileiro. E, no entanto, são circunscritas ao universo do rock. E eu vinha fazendo esse show, viajando pelo Brasil com esse show, fazendo festas, clubes. E eu fiz esse estúdio de onde eu estou falando com você agora, na minha casa, e a gente quis inaugurar o estúdio. E a gente pensou, pô, por que a gente não registra justamente essa turnê, as canções que a gente toca na turnê? E a gente gravou, acho que umas 12 ou 13 músicas, que são isso, são algumas canções escolhidas de cada década desses últimos 40 anos do rock brasileiro. E é uma celebração, uma festa de rock brasileiro. A gente fez um Legal, vídeo para cada uma das músicas, que aí também é algo muito bacana, raro de você ter, foi um feito e tanto. E foi gravado aqui, nesse estúdio doméstico. Legal, tem o Raul Seixas, né? O pessoal do CPM 22, uma galera boa, né? Raul, Rita, Skank, Paralamas, Legião, Rapa, Charlie Brown acabou ficando de fora, CPM, Raimundos. Eu devo estar esquecendo alguém. Não tem E problema. eu fico pensando em fazer uma Todos segunda edição. Eu gostaria de fazer mais vezes, porque muita coisa ficou de fora. Legal, esse trabalho foi lançado no início do ano, né, Dinho? Depois veio a pandemia, aí virou tudo, né? Como é que você fez, Dinho? Você estava querendo trabalhar o disco? Ah, velho, pô, parou tudo, Augusto. Parou o Capital também, sabe? Eu estava na iminência de começar a turnê com os dois projetos ao mesmo tempo. O que prometia para 2020 ia ser um dos anos mais movimentados dos últimos anos. Aí eu ia estar na rua com dois projetos simultaneamente. Eu ia estar lançando rock and roll e o Capital estaria comemorando em 2020, no ano passado, os 20 anos do nosso primeiro acústico, o Acústico MTV, que foi um disco que para nós foi muito importante, foi uma vendagem gigantesca e a gente queria, foi um disco muito influente, ele acabou transbordando para outros gêneros, não ficou uma coisa restrita só ao rock, ele foi ouvido pelo país inteiro. Enfim, para nós foi um divisor de águas, foi um disco fundamental para a nossa carreira e nós queríamos celebrá-lo. Nós queríamos fazer uma turnê comemorativa e era o que nós tínhamos em mente. Eu ia fazer essas duas turnês simultaneamente. Eu adoeci logo no começo, eu peguei Covid em março, acho, final de março do ano passado. E no primeiro momento nós achávamos que o Covid seria superado em poucos meses. Eu lembro da gente ter, no primeiro momento, adiado nossos planos para o meio do ano, para julho. Nós achávamos que até ali as coisas estariam resolvidas. Em julho nós achávamos, não, vai, até o final do ano isso está sob controle. Quando chegou dezembro do ano passado, a gente se deu conta que o problema, na verdade, era muito mais grave, que só a vacinação daria conta. Como é que você sentiu isso, né? Porque ficava sempre na expectativa. Vamos voltar em setembro do ano passado, me lembro bem, as pessoas falavam. Depois foi adiado para o início do ano, desse ano, e agora Porra, mais de um ano e Augusto, meio. foi um problema gigantesco, porque era difícil você, mal ou bem, a gente vive fazendo planos, né? Você bola um disco que você depois vai lançar e você vai para a estrada com um determinado cenário, com o repertório, e você vai e divulga esse repertório, ou seja, tem todo um planejamento envolvido por trás e ficou difícil fazer esse planejamento. A gente viu
passar 2020. Em 2021 já não fazia mais sentido a comemoração dos 20 anos, a data redonda já tinha passado. A gente começou a pensar em fazer regravações, para não ficar quieto. Capital, eu não tinha bolado um repertório ainda, um disco que pudesse vir a ser gravado. Eu ainda estava na fase de embrionária do disco, futuro disco do Capital. Então, a gente pensou em fazer versões. A gente selecionou um número de músicas, a gente fez a primeira música que chegou a ser feita, que é a música do Paulinho. A gente pensou em regravar, a gente pensou em regravar coisas fora do nosso universo do rock. A gente pensou em gravar Milton Nascimento, a gente tinha pensado em gravar Secos e Molhados, a gente tinha pensado eventualmente até gravar alguma coisa da Bossa Nova. O Capital visitando outras coisas da MPB, achando que eventualmente isso pudesse ser levado à estrada. Mas a gente viu que também 2021 era um ano que já tinha ficado para trás. A gente começou a pensar, portanto, em 2022. Nossos planos foram sendo, o tempo foi passando e nossos planos foram sendo adiados, empurrados com a barriga, tudo sendo protelado. E a gente se deu conta que em 2022 é a festa de 40 anos do Capital. E é isso que a gente deve levar para a estrada no ano que vem. A gente deve lançar alguma coisa inédita esse ano e para comemorar essa data dos 40 anos. A gente deve regravar algumas coisas antigas. A gente, na verdade, deve misturar um pouco todos os projetos. A gente deve fazer coisas inéditas, deve regravar coisas antigas e deve fazer algumas versões. Fazer um pouco desse pupurri e ir para a estrada para comemorar os 40 anos. Deve ser isso que deve acontecer em 2022 e 2023. O que deu para aprender aí nesse período? Eu sei que a gente é difícil, né? Mas muita gente passando dificuldade até, né? Meio musical, então, né? Porque as pessoas não podem trabalhar, porque depende de aglomeração essencialmente. O que você sentiu aí, Dinho, nesse momento? O que deu para aprender de lição? O que te preocupa? Augusto, olha, o nosso meio foi dizimado. Todas as pessoas que trabalham conosco, todo mundo ficou desempregado. Os músicos, holds, iluminadores, técnicos, operadores de PA, engenheiros, todo mundo ficou sem trabalho. Foi terrível. E continua, essa situação calamitosa continua. Eu acho que a gente só vai conseguir pensar uma possibilidade de melhora quando a vacina, estão dizendo, quando a população passar de 70% de vacinados. Sendo otimista, quem sabe, final do ano, começo do ano que vem. Eu acho que houve, no entanto, solidariedade. A gente tentou, na medida do possível, estender a mão. Eu acho que é uma coisa que transcende só ao nosso meio. É uma coisa que você vê o Brasil inteiro empobrecido, a miséria aumentando no nosso país inteiro, os níveis de pobreza alarmantes. E, no entanto, a discussão de como superar esse inacreditável obstáculo, essas dificuldades todas que caíram sobre nós, estão sendo diluídas, porque, no momento, a única coisa que se discute é como salvar a democracia brasileira. Ainda tem essa preocupação, né, Dinho? Além da pandemia, né? Um momento turbulentíssimo, né? Essa outra face turbulenta, Dinho, também é uma preocupação imensa, né? Precisamos ir para as ruas. É um momento muito delicado para a democracia brasileira. Sabe? É preciso decidir de que lado você está. As trevas estão logo ali, sabe? E é preciso coragem, é preciso determinação e é preciso engajamento, ou digitalmente ou presencialmente, indo às manifestações, indo à rua, fazendo engrossar a multidão. Eu acredito um divisor de águas, é um momento central da nossa curta história democrática, sabe? É um momento muito importante para a República Brasileira. E não é brincadeira a direção na qual eles querem nos empurrar. Querem diminuir os nossos direitos, eles querem um estado de exceção, eles querem calar as nossas vozes, eles querem um país sem o contraditório, eles querem a volta do regime militar, eles querem o Ministério da Cultura irrelevante, eles querem um Ministério das Relações Exteriores subserviente.
O Dinho só fala, é muito importante, Dinho, porque você vivenciou aquele período no começo ali e você expressa, representa bem, né, aquele movimento lá do início de abertura, dos anos 80, lá no começo. A gente, olha, nunca passou pela minha cabeça que a gente poderia, 30 anos depois, estar discutindo isso. Eram como se fossem vitórias, conquistas que não tivessem postas em dúvida, fossem direitos conquistados de todos os brasileiros, fosse que a civilização brasileira caminhasse rumo à civilidade e à inclusão. Fosse essa a direção que nós caminhávamos. O que nós estamos vivendo agora é um retrocesso. Eu acho que talvez você possa entender isso dentro de um contexto histórico, como possivelmente uma consequência do lavajatismo. É possível, se você entender desse modo, um espírito meio inquisidor que tenha surgido como consequência daquilo, uma coisa meio jacobina, talvez, ali ou uma hora, né? Talvez tenha sido isso, porque eu tento entender o que aconteceu, como é possível ter descarrilhado dessa forma, né, a fé, né, nas nossas instituições. Quando nós começamos a nossa carreira, que coincidiu justamente com a redemocratização do Brasil, nós achávamos, inclusive, que nós éramos profundamente subversivos e que a nossa música poderia contribuir para a redemocratização do Brasil e, por sua vez, com a redemocratização do Brasil, viria inexoravelmente a prosperidade brasileira. Sabe? No entanto, passados 30 anos, o Brasil continua ainda penando e preso muitas características que talvez a melhor definição seja que elas são, sobretudo, anacrônicas, né? E o Brasil arcaico continua de pé. E talvez o que a gente esteja presenciando também seja a volta do Brasil arcaico, né? Do Brasil anacrônico. Falta de contato com o Brasil real, moderno. Agora, você tem falado aí um pouco, né, dessa questão de necessidade de união aí, né? As tribos, né? Tem divulgado aí pelas redes sociais essa questão. O que você imagina disso aí? Dá para unir as tribos agora, o Dinho Ouro Preto? Olha, aquilo, na verdade, eu estava falando de uma coisa mais musical. Eu estava me referindo ao fato de que o rock consegue, a cada número de anos, se aglutinar em torno de um determinado nome. E a última vez que isso aconteceu foi em volta do Nirvana. E como se houvesse uma comunhão em volta de um espírito, como se fosse o Zeitgeist de uma época, como se alguém conseguisse representar a bandeira do rock, unir todas as diferentes tribos, todo mundo gostava daquilo. Sabe, se você era grunge, se você era metaleiro, se você era punk, todo mundo. E aquilo favorece o grupo, favorece a todo mundo quando surge um nome como foi o Nirvana. Esse nome que uniu pela última vez todas as tribos, em benefício de todas as diferentes tendências. Eu acredito que você pode extrapolar hoje e dizer que é necessário que nós nos unamos todos em volta da mesma bandeira. No caso, a democracia brasileira. Não importa as diferentes vertentes, não importa se você é social-democrata, se você é socialista, se você é de esquerda, de direita ou de centro, não importa qual é a tribo, todos nesse momento precisamos nos unir embaixo da bandeira da democracia brasileira. Legal, Dinho. Como é que você imagina daqui para frente, né? O Capital tá com agenda, tá dando para montar uma agenda aí ou ainda está devagar, pensando, tateando? Dá para montar agenda, sim. E a gente tem a agenda de pé. O problema é que ela vai sendo repetidas vezes adiada. Então, sim, a gente consegue falar com os nossos parceiros todos, fechando datas, mas, como eu te disse, a gente está pensando que a gente vai poder voltar para a estrada e fazer gravações e lançamentos no final agora de 2021 e levar o circo para a rua em 2022. Eu espero bater na madeira que isso aconteça, sabe? Que nós não sejamos, mais uma vez, pegos de surpresa. Legal. Dinho, qual é o recado que você manda aí? Deixar a palavra final com você para até 2022. Tem muita luta ainda, né, Dinho? Mas eu queria deixar uma palavra com você aí para o que dá para dizer para as pessoas, aí, o que dá para a gente brigar aí, o que a gente pode fazer
enquanto essa pandemia acontece, mas tem essa turbulência política intensa? Fala para a gente. Olha, a pandemia não passou, usem máscara, eu acho que mantenham a distância na medida do possível também, sigam todas as orientações dos cientistas, acreditem na ciência, procurem ler jornais, revistas, não se deixem influenciar por grupos de WhatsApp e acreditem na democracia brasileira, acreditem na força das instituições brasileiras. É através das instituições brasileiras que nós vamos achar os denominadores comuns, que nós vamos achar um ponto de equilíbrio. Através do Congresso brasileiro, através dos partidos brasileiros, através do Supremo Tribunal Federal, é ali que se concentra a discussão do nosso futuro. Acreditem nas nossas instituições, acreditem na democracia brasileira.